Olá a todos e a todas, é um grande prazer dar essa aula de história para vocês. História da unificação da Itália e da Alemanha. Então, unificação alemã e italiana, o neocolonialismo. Né? É a série História, aula 12, aqui no www.teravestibulares.com.br. A todos vocês que estão me ouvindo, é sempre um prazer enorme dar essa aula para vocês. Vamos lá cobrir então uma matéria extremamente importante que vira e mexe e cai na prova do Enem. Então fiquem de olho nos vestibulares também. Vamos lá. Unificação alemã. Quando a gente fala na unificação alemã e italiana, por que unificação? Porque eram reinos formados por diversos reinos, tá? Aqui eu tenho um mapa mostrando para vocês como a Itália era dividida. Veja aí. Olha só como a Itália era dividida em vários reinos. Reino da Sicília, Reino da Toscana, Piemonte, e aí vai. Tá? Na verdade, eram inúmeros os reinos. Vários reinos. Tá? E esses reinos, vira e mexe, entravam em confusão uns com os outros. Então é isso que a gente vai ver hoje. Você não vai precisar gravar esses reinos, mas o que você vai precisar ver é entender o contexto. Então a unificação italiana e alemã, as lutas, na verdade as lutas pela unificação, né, que levaram aos dois países, do ano de 1815 até a 1871. Basicamente é desse período que a gente vai analisar hoje. Bom, vamos começar a ver então. Olha lá. Unificação italiana. Então, fatores da unificação. O que levou esses diversos reinos a se unificarem? Primeiro, melhoria econômica e política. Seria mais fácil administrar um país do que vários outros. E começava a entrar em guerra, disputas econômicas, etc. Então, nacionalismo, eles falavam a mesma língua, e isso começou a pesar. Ação da maçonaria, que é uma organização secreta, vamos dizer assim, que também conspirava a favor da unificação. Interesses da classe comerciante burguesa italiana nortista. O norte era mais desenvolvido até hoje. Maior densidade populacional e maior desenvolvimento do norte em relação ao sul da Itália. Até hoje, né? Realizações, unificação. Então vamos lá. Cavour, primeiro-ministro de Vítor Manuel II do reino Piemonte e Sardenha. Começaram então. E Giuseppe Garibaldi começaram, que também atuou no Brasil, no sul do Brasil, na Guerra Farroupilha, né? Então, etapas da unificação: conquista da Lombardia, apoio de Napoleão III, francês, ao Piemonte, contra a Áustria, que também queria anexar o norte da Itália. Anexação dos ducados, conquista dos reinos das duas Sicílias, por Garibaldi. Anexação de Veneza, durante a Guerra Franco-Prussiana entre a Alemanha e a França. E questão romana, provocada pelo Papa Pio IX, que não aceitava a unificação. Queria ganhar dinheiro em cima de cada ducado independentemente. Ó, o Papa, né, não queria unificação, ia diminuir a verba. Ó. Mas vamos continuar aqui. Ó. Do país solucionada, então, em 29, só 100 anos quase depois, com o Tratado de Latrão, com o maluco do Mussolini, na época, antes da Segunda Guerra Mundial. E criou o Estado do Vaticano. A partir dessa briga entre Itália e Vaticano. Bom, o Vaticano fica em Roma, né? Em Roma. Esse aqui é o Giuseppe Garibaldi. Né? Giuseppe Garibaldi. Ele atuou no Brasil. Garibaldi. Então, Giuseppe Garibaldi.
Garibaldi foi, então, o grande articulador da unificação italiana. O Giuseppe Garibaldi unificou a Itália. Ele é o líder revolucionário que quis unificação da Itália. Ele era um italiano que acreditava na grande Itália. E o pau quebrou entre os reinos, aqui mostrando uma foto real dele na Itália. Giuseppe na Itália. Muito corajoso, Giuseppe Garibaldi, muito respeitado, no mundo inteiro. Inclusive, o Garibaldi atuou no Rio Grande do Sul, no Brasil. Quando os italianos foram para lá, passavam muito problema, os imigrantes. E ele ajudou, então, na Guerra Farroupilha. Durou 10 anos. Uma das maiores revoltas contra o reinado nesse período, a regência, principalmente. Bom, mas vamos continuar aqui. Unificação alemã agora. Importante também. Deutschland. Alemão. Deutschland. Só para vocês saberem. Deutschland. Terra de Deutsch. Alemã. Antecedentes. Processo de centralização. Centralizar o poder. Eliminação do antigo império romano-germânico que imperava na Alemanha nessa época. Criação do Zollverein. Falem comigo. Zollverein, que é a unificação aduaneira, como se fosse o Mercosul, vamos dizer assim. Não tinha barreira econômica para os produtos e livre passagem das pessoas também entre os estados alemães. Etapas da unificação. Guerra contra a Dinamarca, em 1864. Essa guerra para a conquista, então, dos ducados de Schleswig e Holstein, que hoje fazem parte da Dinamarca. Schleswig ficou um pedacinho na Alemanha ainda hoje. Guerra contra a Áustria, parece que sou descendente, também sou descendente de alemães e italianos, descendente desses três povos, em 1866. 1866, dando origem à Confederação da Alemanha do Norte, que está sendo mostrada aqui nessa foto, aqui, nesse mapa. Onde está? Confederação do Norte. Tinha um desenho aqui bacana. Mostrava isso, Então, ó, Confederação do Norte, tá aí. Essa parte toda em roxo aqui, ó, tá? Dinamarca, Schleswig e Holstein, toda essa região aqui, ó. Tá? Metade dessa parte é a Polônia hoje, Isso no século XIX. Tudo que eu estou contando aqui é do século XIX, 1800, Então, ó, guerra contra a Áustria, dando origem à Confederação da Alemanha do Norte. Aí, unificando tudo, Ficou até lá embaixo, até a Áustria, É aqui embaixo, ó. Beleza? Bom, aí depois o pau comeu. Bismarck era o líder da Alemanha, von Bismarck, E a guerra franco entre a França e a Prússia, a Alemanha, Responsável pela criação do Império Alemão, Segundo Reich, chamado Segundo Reich. Foi um império liderado por Bismarck, que é esse senhor com um olhão meio esbugalhado, Bom, que quebrou o equilíbrio europeu, gerou um colonialismo exagerado, Eles também se aventuraram na África, Então aqui, mostrando uma pintura antiga da festa da unificação alemã. Aqui um mapa da época, a Áustria, o Império Austro-Húngaro sendo anexado aos territórios excluídos, Confederação, 1867. Aí se separou, Império Austro-Húngaro, a Bavária ficou separada. Por isso que, por exemplo, o meu nome, Eberhard, é dessa região aqui, da Bavária, e era alemão. É o nome que meu avô recebeu na Áustria. Então tem muita influência austríaca e alemã nos dois países. Aqui mostrando o Bismarck sentado num canhão da Krupp,
na época da Guerra Franco. Isso é uma charge, né? Mostrando que os canhões que ajudaram. Depois a Alemanha humilhou a França, depois tiveram sentimentos de ódio entre eles, não gosto muito de falar assim, né? É só para vocês entenderem. Houve humilhações dos dois lados. Bom, nesse período então, o que acontece então? Derrota de Napoleão Bonaparte no Congresso de Viena em 1815. E houve então um desejo nacional entre a Itália e a Alemanha para se unirem, né? Esses países ficarem unificados, independentemente. Embora durante o período da restauração, 1815 e 48, tenham ocorrido agitações geradas por ex-militares, funcionários da administração napoleônica. As revoluções de 1820 e 1821, em Nápoles e Piemonte. Depois, 1830, em Parma, Módena e România. Não tiveram objetivos nacionalistas. Ao mesmo tempo, os liberais em Hannover, na Alemanha, né, e Braunschweig e Hessen-Kassel, na Saxônia, ficaram satisfeitos com as mudanças constitucionais moderadas. O nacionalismo na Alemanha, viu, queridos, era muito grande. Na Itália não adiantou, até 1848. Na Itália, os levantes ocorridos em Veneza, Roma, Palermo, Régio e Milão fracassaram em 1848. Tentaram já a unificação nessa época. Aí, depois, Piemonte foi derrotado pelos austríacos. Em 48 houve revoltas nos estados alemães, Assembleia Nacional, Deutsche Bund, incluindo setores alemães e não alemães. Tá? Em Frankfurt, uma constituição alemã. Constituíram, então, começaram a fazer a Constituição Alemã. Os deputados dividiram-se, então, no Grossdeutschland, Grande Alemanha, que defendiam a Alemanha Federal, incluindo a Áustria, estendendo-se ao Mar Báltico e o Adriático, até Veneza. E o Klein Deutsch, que aspiravam a uma Alemanha excluindo a Áustria sob liderança prussiana. Os líderes prussianos criticaram o governo provisório da Alemanha Unida e exigiram a Constituição prussiana. Né? Por pequena maioria, a Assembleia de Frankfurt ofereceu a coroa alemã ao rei da Prússia, que a rejeitou a desprezo. Após o fracasso das revoluções de 48 e 49, a Alemanha voltou à hegemonia austro-prussiana e a Itália permaneceu dividida. Após as indicações de Cavour, que foi aquele ministro que eu falei, né? Esse Cavour aqui, ó, ministro do Emanuel, né? E de Bismarck para ministro-chefe da Prússia em 1862, ele tomou o poder em 62, né? Liberais nacionalistas italianos e alemães mostraram-se dispostos a apoiar os objetivos do expansionismo de Piemonte e da Prússia. A política de Napoleão III, um revisionista, inclinações nacionalistas, estimulou essas aspirações e provocou o enfraquecimento da Áustria, que era o Império, né? O Império Austro-Húngaro, estava aqui, ó. Rivalizava com a Prússia, que é toda essa região restante aqui, né? Tá? Que era a Prússia e aqui a Áustria. Beleza? Bom, então a Prússia era um estado expansionista, apesar de perdas nas guerras napoleônicas em 1815, ficou com a parte da Saxônia, que é essa parte aqui, né? E com os territórios do oeste da Alemanha, todo o oeste da Alemanha aqui, né? A meta da Prússia era unir seus territórios oriental e ocidental. Para isso, formou em 1828 uma série de uniões alfandegárias do Zollverein, que a gente viu agora, né? A Prússia esperava então economicamente a Áustria, mas a liderança política só veio com Bismarck, tá? Bismarck que veio a liderar então esse movimento e unificar a Alemanha, né? Depois da guerra então contra a França, os estados alemães ao sul juntaram-se ao novo Reich alemão, que é o Reino da Alemanha. E na Itália, Cavour, compreendendo que a expansão de Piemonte dependia de apoio externo, aliou-se à França contra a Áustria. Os dois obtiveram vitórias decisivas, né? Então, a construção da Itália moderna e a criação do Império Alemão não só modificaram o equilíbrio de forças europeu, como alimentaram o espírito da realpolitik,
sei se vocês já ouviram falar nisso. É a Realpolitik, chamada Realpolitik. Realpolitik e de militarismo. Nenhum dos dois estados sentiu-se satisfeito. A Itália ainda almejava as regiões de Alto Adige, Trieste e o Novo Reich, apesar das declarações de Bismarck que a Alemanha estava saciada. Prosseguiu uma política expansionista. Anexou ainda a antiga Alsácia-Lorena. Em 1871 a 1914, as duas potências enfrentaram problemas internos e precisaram aperfeiçoar e expandir as forças armadas. Então houve uma corrida armamentista dos dois lados, tanto da Itália como da Alemanha. Começaram a investir em armas de guerra. Tá? Então, um aumento de armas, do exército, das forças armadas, exército e forças armadas. Buscando então, e para buscar mercados e mercadorias fora da Europa. Além disso, enquanto a Itália esteve ligada à Alemanha e a Áustria pelo Tratado da Tríplice Aliança, foi impedida de anexar todos os territórios que reivindicaram. E a Alemanha, ainda aliada do Império Austro-Húngaro, teve que abandonar a esperança de uma grande Alemanha. Então tá aí. E depois a Revolução Industrial, que a gente vai mostrar, a Europa começou a se consolidar, né, como uma segunda Revolução Industrial no século XIX, 1800, né? Então em 1850 prosperava então os trens, aumento das linhas férreas, linhas elétricas, telégrafo, petróleo, os primeiros automóveis, final do século XIX já a lâmpada elétrica, o telefone, o advento do uso de produtos químicos, plástico no início do século, e aí depois culminou na Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial vem desse expansionismo europeu. Aí eles começaram a brigar entre si, inicialmente por mercados. Isso é chamado neocolonialismo. Viu? Depois da unificação da Itália e Alemanha, esses países viraram potências, principalmente a Alemanha. Já eram potências industriais a Bélgica, a Inglaterra, aí a Alemanha veio, o Japão começou, os Estados Unidos e a Rússia. Então, aumento da industrialização, aumento do imperialismo europeu do século XIX, tá? Processo econômico-político, então esse neocolonialismo, né? Aqui um exemplo desse neocolonialismo, seria a nova colonização de países. A África sendo colonizada pelos europeus, franceses e ingleses principalmente, e alemães também, portugueses. O Japão tentando invadir a China. Colonialismo na Oceania pela Inglaterra, boa parte da África e o Canadá. E Hong Kong também, a Índia, Bangladesh. Então houve um aumento industrial na Europa e criação de novos mercados. Por isso, essa nova colonização do mundo, promovida pela Europa, tá? E promovida então pela segunda Revolução Industrial, que tem a ver com petróleo, uso da eletricidade e aumento das ferrovias. Vamos ver como é que ficou a África. A África foi dividida em vários países, franceses, ingleses, portugueses, italianos, e só se independeram a partir da década de 40 e 70. Só no século XX que houve a independência dos países, independência na África. Tá? Só no século XX, começou no século XIX. Aqui, para vocês terem uma ideia, como é que ficou o mundo a partir de 45. A Inglaterra, a França, boa parte aqui da África do Norte, os portugueses, Angola e Moçambique, né? Moçambique, a Itália aqui nesse lado, os ingleses de norte a sul, aqui também os ingleses e aqui também os ingleses, né?
Aqui, ó, minha britânica, aqui já independentes, os países em cinza, e os americanos já começando o imperialismo, né, dentro aqui das Filipinas, na Ásia, né. Então houve um grande expansionismo americano já a partir dos anos de 1899. Então os Estados Unidos surge como grande potência. Tá? Tem uma charge que mostra o tio Sam e o Bull, né, em inglês. Tá certo? Então é isso que acontece. E essa é a aula que a gente teve então sobre colonialismo e expansionismo europeu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Depois vocês leiam com calma essa videoaula toda, né? Tá bom? Então peçam aí para o professor de vocês, ou mesmo vocês, que deem uma paradinha para copiar o vídeo. Grande abraço, até as próximas aulas. Se você estiver vendo na sua casa, você para e volta para ver. Grande abraço, tchau, tchau.